Capítulo 2. As implicações de nos conformarmos entrando no molde de sua imagem. Depois de entendermos e termos revelação de que Deus nos dotou com a capacidade de expressarmos e sermos seus instrumentos para revelar a beleza do seu Filho, resta agora saber como isso acontece. Segundo as Escrituras, a maneira de Deus de nos levar a revelar Jesus ao mundo é estabelecendo uma forma e um processo pelo qual entramos nela e somos reformatados, para que a personalidade divina seja vista e manifesta através de nós. Antes, porém, de entrar nesse assunto maravilhoso, há uma outra questão aqui. Somos nós que entramos no molde divino? A iniciativa é somente nossa? Ou somos levados inteiramente pela ação exclusiva do Espírito Santo neste processo? Alguns pensam que é somente uma coisa, outros acham que é somente a outra. Arminianos enfatizam exageradamente o livre-arbítrio nesse processo. Os calvinistas superdimensionam a ação soberana de Deus num nível que quase nos transforma em meras marionetes. Doutrinas bíblicas nunca são neutras. Ao contrário, causam consequências na vida das pessoas e no tipo de igrejas que elas manifestam. O resultado de se adotar apenas uma dessas verdades incompletas é que a vida cristã se transforma num problema sério. A tendência dos arminianos é a de descambar para o pior do legalismo, uma vida de regras, leis e a completa anulação da graça. No lado calvinista, o perigo é induzir os crentes a uma vida relaxada, desleixada, sem consagração, trabalho ou santificação. Lembre-se que não há teologia neutra. Cada corrente dessas tem produzido um tipo de povo, um tipo de igreja e um consequente impacto no mundo e na qualidade de vida desses irmãos. E se eu dissesse que ambos estão certos e que temos uma linha fina onde a graça soberana atua em cooperação com a resposta e a escolha humana? É fundamental entender que há aqui uma obra direta, resultado da ação do Espírito. Mas, por outro lado, também há a necessária cooperação de sua parte nessa maravilhosa e fantástica aventura de deixarmos nossa velha personalidade caída e caminharmos rumo à expressão da imagem do Filho de Deus. Isso posto, vejamos qual é essa maravilhosa forma divina usada por Deus para nos conformar ou formar novamente. A Escritura afirma que Jesus foi constituído por Deus, nosso representante e substituto, que ele é o sumo sacerdote reconhecido em figura humana e à semelhança de carne pecaminosa. Nele, toda a justiça de Deus se cumpre, constituindo-se um protótipo, ou seja, o modelo do que Deus deseja multiplicar. Por isso, num certo momento, ele é apenas o unigênito, o único gerado naquele gênero, sem ninguém igual a ele. Naquele momento, Jesus, o homem, era o único na terra totalmente divino e totalmente humano. Na sequência, a Escritura afirma que ele tornou-se o primogênito, isto é, o primeiro de muitos semelhantes a ele que se seguiriam. O que mudou? O modelo de Deus, uma vez estabelecido, iria multiplicar-se por toda a terra em escala geométrica. Essa era a intenção de Deus desde o início. Jesus, o homem, agora feito Cristo ressurreto, poderia tornar-se modelo e também ser unido ao espírito de cada crente renascido. Essa amálgama santo é o que nos constitui parte dele mesmo, sendo ele a cabeça e nós seu corpo. Somos um com ele, bendita glória. Assim, quando, por exemplo, Paulo, que era Saulo, persegue os cristãos, Jesus diz a ele: "Por que me persegues?" Pois quem persegue os crentes está, na verdade, perseguindo o próprio Cristo ressuscitado. Outra bendita verdade. Noutro lugar ele diz: "Maiores obras do que essas fareis", dirigindo-se aos seus discípulos e, por inferência, também a toda a igreja e a nós também. O contexto desse verso diz respeito à ação do Espírito Santo por ocasião da morte e ressurreição de Jesus. Dessa forma, o ente santo que é revelado nos 4 evangelhos, cada qual mostrando um pouco de sua bendita natureza, refere-se também a um modelo do que Deus deseja fazer através de nós como igreja. Aqui chegamos a um aspecto com implicações assombrosamente sérias e grandes. Tudo que vale para Jesus em seu ministério aplica-se a você também. É uma questão de fé manifestarmos tudo o que ele viveu, realizou e expressou nos dias do seu ministério terreno.
Todos os milagres, cada um dos sinais, todos os seus prodígios, a manifestação maravilhosa do seu poder sobre a natureza, sobre os espíritos malignos, sobre as mazelas e sofrimento humano. Tudo isso vale para você, aplica-se a você, que é parte do seu corpo, sua imagem, sua igreja. Daí, porque é tão fundamental amarmos a igreja e sermos em favor dela sempre e em qualquer circunstância. A igreja, os crentes humanos, são o seu corpo. Quero tornar aqui ainda mais claras as coisas. Biblicamente falando, você pode ressuscitar mortos, andar sobre as águas, expelir demônios, multiplicar alimentos, curar toda sorte de enfermidades, acalmar tempestades, alterar cada circunstância que o cerca, simplesmente pela palavra criativa em sua boca, convocar legiões de anjos e governar a terra. O que vale para Cristo nos 4 evangelhos vale para você. Isso é um fato bíblico. Um fato bíblico que depende somente da fé em primeiro lugar. Em segundo lugar, essa expressão do caráter e imagem de Jesus através da sua vida. A fé manifestará o poder de Deus e sua grandeza. Por outro lado, o quebrantamento e a imagem do Senhor revelarão seu coração e sua assustadora autoridade. É por isso que muitos pregadores pentecostais que oram e jejuam muito, ao aplicar uma fé simples, veem Deus operar inúmeros milagres grandiosos, mas não veem muito da autoridade divina sendo manifesta. Em muitos casos, experimentam alguns milagres em meio a um tipo de crente problemático, carnal e deformado. Você quer poder? Ore, jejue e creia. Deus validará a sua fé. Por outro lado, se deseja ir além e reger uma geração inteira impactando o planeta, você precisa mais que fé e jejum. Necessita revelar ao mundo a cara e o cheiro de Jesus Cristo Nazareno. As pessoas precisam tocar nas suas vestes, olhar nos seus olhos e constatarem que estão na presença do próprio Cristo de Deus. Aleluia! Assim, a autoridade é muito superior ao poder, e essas duas coisas se completam. Sabe por que não vemos obras tão grandiosas? Porque a igreja, em muitos casos, expressa um projeto político, uma visão humana ou sonhos de influência de um pseudo-apóstolo incapaz de andar em harmonia com qualquer outro. Assim, a intenção primordial para a qual fomos constituídos seu corpo torna-se inviável e incompleta. Esta é, infelizmente, em muitos casos, a realidade da igreja hoje. A Escritura afirma: bem-aventurados os humildes, porque deles é o reino. Não diz: felizes os que têm fé ou os que oram e jejuam muito. Diz que o humilde, isto é, aquele que expressa genuína humildade, fruto do trabalhar do Espírito Santo, terá o reino. Ele, portanto, quer nos conduzir a esse quebrantamento que nos esvazia de nós mesmos e nos enche dele. Somente assim, cheios dessa genuína humildade, reinaremos. Não há, portanto, reino e autoridade sem antes expressarmos genuína humildade. No outro lugar, a Escritura também diz que para tal manifestou-se o Filho de Deus, para que reinássemos em vida. Dessa forma, ao contrário do que muita gente imagina, esse reinar não pode ser fruto apenas do crer e do liberar fé, mas do genuíno esvaziamento. Não se manifestará através de gente glamurosa, arrogante, independente, presunçosa, petulante, cobiçosa e super sofisticada, com grife e pedigree. Será resultado de humildade, da mais pura e bela imagem de caráter de Cristo manso, brando, quebrantado, servo. As implicações, portanto, de se entrar na forma, de você ser conformado à imagem de Jesus, são profundas, poderosas e definitivas no tipo de edificação de igreja a que se propõe. Trará consequências enormes e determinará onde vamos chegar com esse discipulado e com esse investimento na vida das pessoas. Você deseja ter revelação dessa imagem e dessa forma? Deseja manifestar mais do que poder de Deus, revelando sua potente autoridade na terra? Você deseja ser levado pelo Espírito Santo a se conformar em plenitude à imagem do Filho de Deus? Então espere uma aventura maravilhosa, transformações profundas em sua vida e uma revelação poderosa do Filho de Deus. Este será o seu futuro.